Meu nome é Helena. Tenho 28 anos, 2 diplomas, um emprego estável e uma história que eu gostaria de não precisar contar. Mas algumas feridas, se não forem expostas, inflamam por dentro até que nos corroem. Esta é a minha. Voltar a morar com meus pais nunca foi um plano. Foi uma necessidade. Depois de uma separação turbulenta, um aluguel abusivo e uma demissão que durou mais tempo do que minha paciência, eu pedi ajuda. Não foi fácil. Engoli o orgulho como se fosse vidro e liguei para minha mãe com a voz embargada. Ela atendeu como se estivesse distraída, como se ouvir a filha implorar por abrigo fosse algo banal. Claro que pode voltar, Helena. Mas só até se estabilizar, certo? Foi o que ela disse. Um tom doce demais, como uma sobremesa com gosto amargo no fim. Voltei com uma mala de rodinhas, um coração feito caco e a cabeça cheia de promessas que eu repetia para mim mesma como mantras: vai ser temporário. Vai ser tranquilo. Vai ser casa. A porta da frente ainda fazia o mesmo rangido de quando eu era criança. O cheiro do corredor era o mesmo: café requintado, verniz velho e amônia. Meu quarto parecia uma cápsula do tempo que alguém tinha aberto e esquecido de reorganizar. As prateleiras ainda guardavam minhas medalhas do ensino médio. Os posteres desbotados dos meus filmes favoritos ainda ocupavam o armário. Meus livros, todos empilhados como se esperassem minha volta. Sentei-me na cama e respirei fundo. Pensei, pelo menos aqui, talvez, eu consiga começar do zero. Mal sabia eu que zero era um número alto demais para o que viriam me cobrar. Demorou pouco mais de 2 semanas até a paz se despedaçar. Eu lavava a louça depois do jantar quando ouvi meu pai chamar. Helena, podemos conversar um instante? Deixei a toalha no balcão e segui até a sala. Eles estavam sentados lado a lado no sofá, uma formalidade que me arrepiou. Minha mãe cruzava os braços e tinha aquela expressão de quem já se preparava para justificar o injustificável. Meu pai pigarreou. Sempre fazia isso antes de dizer algo que sabia que soaria pior em voz alta do que na cabeça dele. Sua estadia aqui tem sido, ele buscou a palavra, longa. Faz 20 dias, respondi, seca. E como você mesma disse que tem um emprego agora, achamos justo que comece a contribuir. Não estamos cobrando caro. Só o suficiente para cobrir luz, água, gás, esse tipo de coisa. Eu franzi a testa. Eu ajudo com o mercado. Limpo a casa. Faço o jantar. Isso não conta? Minha mãe, que até então se mantinha em silêncio, disse com a voz fina. Helena, você já é adulta. E adultos pagam por onde moram. Seu irmão também está ajudando. Foi aí que eu soube. A frase caiu como pedra: meu irmão estava morando na suíte master. Espera, o quarto dele agora é o meu antigo quarto. Ela assentiu com um movimento mínimo. Ele e a Amanda se casaram, querida. Precisam de mais espaço. Então, vocês me colocaram no meu quarto de infância, me cobraram aluguel, e deixaram ele com o melhor cômodo da casa? É o natural, disse minha mãe. Ele tem uma família. Você está sozinha. E foi nesse instante que senti o mundo se estreitar. Não pela humilhação, mas pela clareza. Não era sobre contas. Não era sobre justiça. Era sobre posição. Para eles, eu era peso. E agora, queriam que eu pagasse para ser tratada como tal. Eu não discuti. Não levantei a voz. A única coisa que ergui foi meu olhar. Fiquei de pé, disse um tudo bem que doeu até nos ossos, e fui para o quarto. Naquela noite, escrevi 2 cartas de recomendação para conhecidos que precisavam de ajuda. Fechei 2 contratos de freelancer com clientes antigos. Passei a madrugada inteira de frente para o notebook, traçando um plano. Na manhã seguinte, saí bem cedo. Voltei só no início da noite. Meus pais não perguntaram onde eu estive. E eu também não disse. Mas meus olhos estavam secos, o corpo cansado, e o contrato de aluguel de um apartamento de 30 metros quadrados estava dobrado no fundo da minha bolsa. 4 dias depois, meu quarto estava vazio. As caixas que empacotei com tanto cuidado não continham só objetos, continham minha libertação. Meu pai apareceu na porta, coçando a cabeça.
Já vai? Já fui, pai. Minha mãe apenas me olhou. Não disse nada. Nem boa sorte, nem adeus. Como se eu fosse uma hóspede que exagerou no tempo de estadia. Eu fechei a porta atrás de mim e não olhei para trás. Mas o mundo gira, mesmo que lentamente. E o que eu levei comigo, além das caixas, foi a escritura. Eles tinham esquecido. Aquela maldita casa onde morei desde que nasci, estava no meu nome. Um detalhe que o advogado do meu avô cuidou com zelo, e que meus pais consideraram irrelevante, talvez por acharem que jamais precisariam se preocupar com isso. Talvez achassem que eu nunca reagiria. Que continuaria engolindo cada migalha como se fosse banquete. Que continuaria pagando para ser invisível. Mas algumas pessoas crescem no silêncio. E quando falam, fazem o mundo ouvir. Receberam o aviso de despejo numa tarde de terça-feira. O envelope foi entregue com aviso de recebimento, assinatura reconhecida, prazos incontestáveis. Minha mãe me ligou 20 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Meu pai mandou mensagem dizendo que devia haver algum engano. Eu apenas respondi: não há engano. A escritura. A primeira vez que voltei à casa depois do aviso de despejo não foi para confrontar. Foi para observar. E o que vi não foi surpresa, foi confirmação. O portão entreaberto, a grama do jardim descuidada, as cortinas sempre fechadas como se a escuridão dentro fosse mais suportável do que encarar a luz do lado de fora. Eles sabiam. E mais do que saber, sentiam. Minha mãe abriu a porta com o rosto pálido e olheiras que jamais confessaria. Meu pai estava logo atrás, sem a habitual postura ereta, com os ombros encolhidos como se tentasse se esconder dentro da própria camisa. Nenhum dos dois falou primeiro. Ficamos ali, naquele corredor gelado de mágoas, cercados por tudo que já foi lar e agora era apenas espaço ocupado à força. Podemos conversar? Perguntou minha mãe por fim, num tom que beirava a súplica, mas sem largar a pose. Eu entrei. O cheiro de café requentado misturado ao verniz velho ainda estava lá, mas havia algo novo pairando no ar, desespero. Nos sentamos na sala, no mesmo sofá onde me disseram que eu teria que pagar para existir. A ironia não passou despercebida. Helena, meu pai começou, e cada sílaba era como caco de vidro, foi um mal-entendido. A gente só queria que você crescesse, entende? Que você se tornasse mais independente. Eu sorri, pequeno. Cortante. Independência seria não depender de vocês. O que vocês fizeram foi cobrar abrigo. E agora vão descobrir o que é ter que pagar por tudo que sempre tomaram como garantido. Minha mãe franziu a testa, confusa e ressentida. Você está realmente levando isso adiante? Está mesmo disposta a tirar a gente da casa onde criamos vocês? A palavra em criamos-a me bateu como tapa. Criação exige cuidado. Amor. Respeito. O que vivi ali foi um campo de treinamento para a submissão, onde meu valor era medido por obediência e silêncio. A casa é minha, falei, com clareza de quem já não deve nada. Está no meu nome. Vocês sabiam. Só ignoraram. E agora, não é mais possível ignorar. Seu irmão precisa da casa, ela disse, como se fosse o argumento definitivo. Ele tem uma esposa, planejam filhos. E eu? Cortei. Nunca planejei nada, mãe? Nunca precisei de espaço, de respeito, de apoio. Quantas vezes precisei de vocês e recebi cobrança em troca? Ela baixou os olhos. Foi a primeira vez que não teve resposta pronta. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em meses, sem acordar com o peso do não dito pressionando meu peito. O contrato de desocupação estava assinado por mim, validado por cartório, e a data limite estabelecida, 30 dias. 30 dias para deixarem a casa. Eles tentaram tudo. Meu pai ligou para o advogado do falecido avô, implorando por revisão. Descobriu que o documento estava à prova de interpretações. Um testamento sólido, com testemunhas, registros, cláusulas de proteção. Minha mãe foi além. Tentou me visitar. Bateu na minha porta com um bolo de fubá que costumava fazer quando eu era criança.
Sorriu como se fôssemos personagens de uma propaganda de margarina. Fiz seu favorito, disse. Podemos conversar melhor? Não abri a porta. Apenas respondi. Já conversamos. Agora vocês têm 27 dias. E fechei a cortina. A vizinhança, claro, começou a cochichar. A família perfeita da rua mais antiga do bairro estava à beira da implosão. Meus pais tentaram manter as aparências, organizando jantares com amigos, saindo de carro com janelas abertas e sorrisos falsos. Mas dentro da casa, o caos se instalava. Eu soube que meu irmão ficou furioso quando descobriu. Disse que eu estava arruinando tudo, que ele tinha feito planos para a casa dele. A suíte onde ele dormia com Amanda era agora palco de gritos abafados. Eu ouvia relatos pelas paredes finas da cidade pequena. Uma amiga da vizinha me contou que minha mãe chorou no supermercado. Meu pai foi visto perguntando a um corretor sobre preços de aluguel na região. Amanda, a esposa do meu irmão, tentou contato comigo pelas redes sociais. Mandou um áudio de quase 3 minutos tentando me fazer sentir culpada. Dizia que ninguém faz isso com a própria família, que eu devia pensar no futuro das crianças que viriam. Eu apenas visualizei. E bloqueei. Os dias se arrastaram. Cada amanhecer era um lembrete de que a justiça que eu sonhei por tanto tempo estava finalmente tomando forma. Não como vingança crua, mas como resposta firme a anos de desvalorização disfarçada de normalidade. Meus pais pararam de me procurar. O silêncio deles era ensurdecedor. Um último grito mudo de uma autoridade que não existia mais. Na véspera do prazo final, recebi uma mensagem curta. Você venceu. Estaremos fora amanhã. Não respondi. Só fechei os olhos e deixei que aquela frase ecoasse dentro de mim como um cântico. Eu venci. E venci sozinha. No dia seguinte, fui até lá. Levei comigo um chaveiro novo. As janelas estavam abertas. As paredes, nuas. A porta da frente escancarada como se dissesse, agora, sim, esta casa é sua. Havia apenas uma caixa no corredor. Dentro, um álbum de fotos antigo. Minhas primeiras palavras escritas com letra tremida. Meu desenho da família, onde eu havia pintado todos com corações no peito. Inclusive eu. Na contracapa, um bilhete escrito à mão, provavelmente por minha mãe. Desculpe se falhamos. Achávamos que você aguentaria. E por muito tempo, eu aguentei. Mas agora, era minha vez de viver sem aguentar ninguém. A chave girou com facilidade. O trinco antigo parecia quase suspirar quando a porta se abriu sob minha mão. Entrei devagar, como se a casa, mesmo vazia, ainda me observasse. E, de certo modo, ela observava. Cada canto guardava memórias que não me pertenciam mais ou, talvez, que nunca foram realmente minhas. Os passos que dei até o centro da sala ecoaram no vazio. O sofá surrado já não estava. As molduras da parede tinham sumido. Nem mesmo o velho relógio de pêndulo permanecia. Apenas os buracos dos pregos nas paredes, como cicatrizes mal curadas, diziam que algum dia foi pendurado ali. E então, eu parei. No meio daquele espaço oco, onde por anos fui apenas visita dentro da própria história, fechei os olhos. O silêncio não era mais incômodo. Era libertador. Pela primeira vez, aquela casa era só minha. Sem regras, sem condições, sem cobranças disfarçadas de preocupação. Minhas escolhas, meus móveis, minha voz. Levei alguns dias para decidir o que fazer com o lugar. Pensei em vender. Em alugar. Em demolir e recomeçar do zero. Mas havia algo em mim que queria transformar aquela estrutura em prova de que eu venci. Não pela vingança, mas pelo recomeço. Comecei pelo meu antigo quarto. A cama de solteiro foi para o lixo. Os posteres antigos, os livros empoeirados, os objetos que uma vez representaram a menina que eu fui, todos desapareceram. Não com raiva, mas com firmeza. Era hora de enterrar o que me prendia. Comprei uma cama de casal. Nova, macia, espaçosa. Pintei as paredes de branco. Deixei que o sol entrasse sem pedir licença, como eu sempre quis fazer.
Troquei as cortinas por véus finos que dançavam com o vento. Comprei uma estante moderna e a enchi com livros que escolhi com a maturidade que me negaram por tanto tempo. Transformei o antigo quarto de hóspedes em ateliê. Comprei tintas, pincéis, cavaletes. Eu havia abandonado a pintura na adolescência, quando meu pai me disse que arte não dava futuro. Mas agora o futuro era meu. Com o tempo, os dias começaram a ficar mais leves. Eu acordava cedo, abria as janelas, deixava a luz inundar os cômodos. Fazia café ouvindo música alta, um luxo que nunca me permitiram. Dançava na cozinha de meias, rindo de mim mesma, com a liberdade de quem finalmente respira com os próprios pulmões. Mas nem tudo era festa. Volta e meia, algum resquício do passado aparecia para cutucar a ferida. Certo dia, vi Amanda, a esposa do meu irmão, parada do outro lado da rua. Estava com uma sacola de mercado e um carrinho de bebê. Ela não tentou atravessar. Não fez sinal. Apenas me observou, com um olhar que misturava despeito, frustração e algo que talvez fosse vergonha, embora a vergonha fosse algo que jamais reconheciam. Ignorei. Subi as escadas e bati a porta com calma. Aprendi a não dar palco para quem só sabe atuar quando a plateia. 2 semanas depois, encontrei um envelope enfiado sob minha porta. A letra era do meu pai. Helena, sua mãe não tem dormido. Está com crises de ansiedade. Seu irmão está desempregado. Amanda está com depressão pós-parto. Não era para acabar assim. Por favor, pense na família. Pensei. Pensei em quando dormi no sofá porque meu irmão queria privacidade com a noiva na suíte master. Pensei em quando minha mãe disse que só me deixou voltar porque era o mínimo que podiam fazer por alguém que fracassou. Pensei nas risadas baixas na cozinha quando sugeri tentar abrir meu próprio negócio. Pensei em todos os anos em que fui descartável. Então rasguei o papel em tiras finas, joguei no lixo e acendi o incenso de lavanda. Me recusei a ser o pombo-correio da culpa deles. Mas a casa sentia. Em certos momentos, eu ouvia rangeres no chão, como se as tábuas ainda tentassem sussurrar histórias antigas. O encanamento reclamava nas madrugadas, e eu me perguntava se era só encanamento mesmo ou os lamentos que ficaram. Foi por isso que decidi reformar tudo. Contratei uma arquiteta. Disse a ela: quero um lar. Um de verdade. Quero que esta casa nunca mais se pareça com o lugar onde cresci. Ela sorriu. E trabalhou comigo como se reconstruísse um pedaço da minha alma. Tiramos a parede da sala, abrimos espaço para um ambiente integrado. A cozinha ganhou bancada nova, armários claros, um painel de azulejos artesanais que pintei com minhas próprias mãos. Na antiga suíte master, agora minha, coloquei um espelho enorme na parede e uma banheira no canto, perto da janela. Um santuário. Um lugar onde eu me olhava sem vergonha. O jardim da frente, antes negligenciado, floresceu sob minhas mãos. Plantei lavandas, jasmins e alecrins. Toda manhã, antes do trabalho, regava cada flor como se cuidasse de mim mesma. Cada mudança era uma tatuagem de liberdade cravada nas paredes. 1 mês depois da reforma, recebi uma notificação de mensagem no celular. Era do meu irmão. Você vai continuar fingindo que não existimos? Vai mesmo deixar nossos pais nessa situação? Ri. Mas não foi um riso leve. Foi aquele tipo de riso que sai quando a dor já passou e tudo que resta é o eco da decepção. Respondi em uma frase. Vocês fingiram que eu não existia durante 28 anos. Agora é minha vez. Bloqueei o número. Na primeira noite após a casa estar completamente renovada, dormi no centro da cama, com as janelas abertas e o som da chuva lá fora. Não sonhei. Pela primeira vez, não precisei. A realidade era mais doce que qualquer fantasia. E assim, naquele silêncio limpo, naquela cama nova, naquele lar que construí sozinha, tive certeza, eu nunca mais voltaria a pagar para pertencer. Eu achava que o silêncio seria o ponto final. Que, depois de tudo, bastaria virar as costas e seguir. Mas quem viveu anos se alimentando de controle não aceita ser ignorado, nem mesmo pelo próprio sangue. Começou com sussurros. Pequenos comentários espalhados pela vizinhança.
Frases como ela sempre foi ingrata ou imagina tirar os pais da própria casa. Eu fingia que não ouvia. Mas ouvia. E não doía, incomodava, como um mosquito que ronda o ouvido enquanto você tenta dormir em paz. Depois, vieram os exageros. A padaria onde eu comprava pão toda semana deixou de sorrir quando entrei. A atendente, que sempre perguntava da minha vida, apenas disse: "Ah, é você." Fiquei sabendo, por uma ex-colega de escola, que minha mãe andava dizendo que eu havia falsificado documentos para tirar a casa deles. Que meu avô jamais faria aquilo por mim. Que eu devia ter manipulado o velho. Ri. Não porque era engraçado, mas porque era típico. Fui até o cartório e pedi cópias autenticadas de tudo. O testamento, o histórico de escritura, os documentos assinados pelo advogado que, na época, fora indicado pelo próprio meu pai. Tudo estava ali, provas de que não houve golpe algum, apenas a consequência de uma escolha que eles se recusaram a acreditar que um dia teria peso. Enviei cópias para eles. Nada mais, nada menos. Sem carta, sem bilhete, sem explicação. Eles não responderam. Mas sei que receberam. Porque 3 dias depois, meu irmão me encontrou no mercado. A fila estava longa, e ele entrou como quem tem urgência. Olhou para mim como se esperasse algo. "Você está satisfeita agora?" Ele perguntou, com os olhos arregalados e os ombros tensos. "Com tudo isso? Com essa palhaçada de justiça?" "Palhaçada." "Satisfeita?" Respondi, mantendo a voz baixa. "Não. Mas estou em paz. E paz é algo que vocês sempre acharam que podiam me negar." Ele bufou. Sorriu torto. Como se ainda me visse com 17 anos e medo de contrariar. "Ninguém mais acredita em você. Nossa mãe está arrasada. Papai está doente. E você desfila pela cidade como se fosse a rainha do bairro. Vocês destruíram minha imagem por anos. Agora estão surpresos que eu não queira salvar a de vocês? Você mudou, Helena." Virou alguém fria. Olhei fundo nos olhos dele. "Não. Eu só deixei de ser a empregada da família disfarçada de filha. Agora, você vai me deixar pagar minhas compras ou quer mais um palco?" Ele saiu sem dizer nada. Mas, pela primeira vez, foi ele quem abaixou os olhos. Na semana seguinte, recebi uma carta. Escrita à mão. Com a letra trêmula do meu pai. "Helena, não esperávamos que as coisas chegassem tão longe. Sua mãe tem chorado todas as noites. Estamos morando de favor com conhecidos. Seu irmão foi demitido. Amanda pensa em se separar. A culpa está nos destruindo. Por favor, nos perdoe. Queremos voltar. Pelo menos para conversar." Que conveniente, pensei. A culpa só apareceu quando a consequência chegou. Mas o que eles chamavam de culpa era, na verdade, perda de controle. Eles não me queriam de volta. Queriam que eu voltasse para o lugar onde me achavam mais útil, submissa, disponível, silenciosa. Resolvi não responder. Em vez disso, publiquei uma carta aberta em minhas redes sociais. Não citei nomes. Mas cada frase era uma resposta indireta mais poderosa do que qualquer confronto direto. Durante muitos anos, a palavra família foi usada como coleira. "Seja grata", diziam. "Você tem comida, tem teto." Mas me faltava o essencial: amor, respeito, pertencimento. Um dia, levantei. E saí. E, ao sair, percebi que família não é quem te cobra. É quem te acolhe. Não é quem te empurra contra a parede, mas quem te dá chão para caminhar. Aqueles que hoje choram porque perderam o controle, saibam que não fui eu quem abandonou vocês. Foram vocês que um dia me deixaram sozinha, ainda que eu morasse sob o mesmo teto. Hoje, moro em paz. E não pretendo abrir mão disso por ninguém. O post viralizou entre conhecidos. Vieram mensagens privadas de apoio, outras de surpresa. Alguns, que por anos fingiram não notar o que se passava, pediram desculpas. Eu não queria desculpas. Queria distância. Os dias seguiram. Eu voltei ao trabalho.
aos meus projetos, à minha casa. E foi numa manhã qualquer, enquanto regava as lavandas da varanda, que ouvi novamente a campainha. Era Amanda. Com o bebê no colo e os olhos marejados. Eu não vim pedir nada. Só queria entender por quê. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois a convidei a entrar. Não porque queria reatar laços, mas porque aprendi a reconhecer a diferença entre quem pede por interesse e quem busca entendimento. Sentou-se na poltrona da sala. Olhou em volta, com os olhos cheios de nostalgia mal disfarçada. Sempre achei que você era exagerada, ela disse. Mas agora, vendo isso aqui, entendo por que não quis mais ser a segunda opção. Amanda, eu fui a última opção. E só me viam quando algo dava errado. Ela assentiu. Beijou o filho. Disse que não esperava perdão. E, pela primeira vez, eu acreditei. Antes de sair, disse baixinho. Queria que meu filho crescesse em um lar como este. Fechei a porta sem responder. E naquele silêncio, entendi que nem todos os fantasmas merecem vingança. Alguns merecem ser esquecidos. Na manhã do dia 27 de abril, exatamente 3 meses após o aviso de despejo, recebi uma carta do advogado da família. A mesma letra fria, com timbre formal e palavras calculadas para parecerem racionais. No entanto, entre os parágrafos sobre a mediação, reconsideração e a resgate dos laços afetivos, o que realmente se lia era um último suspiro de desespero. Pediram audiência. Queriam conversar comigo com a presença de testemunhas, como se ainda houvesse algo a esclarecer. Ri. Mas dessa vez, ri leve. Não fui. Em vez disso, naquela mesma tarde, fui até o cartório e finalizei a transferência de um item importante, o título de posse da casa antiga dos meus avós maternos, que estava em meu nome por meio de outra cláusula do testamento, uma propriedade que ficava em um bairro modesto, mas em bom estado. Liguei para o advogado e pedi que redigisse uma carta simples. Informamos que, após análise e consideração, a senhora Helena Nunes decidiu doar, com escritura e registro, a casa dos avós maternos ao senhor Marcos Nunes e sua esposa, Cecília. Esta será sua nova moradia legal e permanente. A escritura será transferida em cartório em até 15 dias. Esta decisão é definitiva e irreversível. Foi a minha última concessão. Um gesto frio, calculado, e, ainda assim, infinitamente mais generoso do que tudo que recebi deles por quase 30 anos. Eles não me agradeceram. Não responderam. Mas aceitaram. Porque sabiam que não havia escolha. A nova casa era menor. Sem suíte master. Sem jardim florido. Sem varanda ensolarada. Mas era digna. E o suficiente para que aprendessem a diferença entre lar e poder. Na semana seguinte, realizei uma pequena cerimônia na casa reformada. Convidei apenas 4 pessoas, minha chefe, que me estendeu a mão quando eu pedi demissão anos atrás, uma amiga que me deu um colchão inflável quando voltei de mala e cuia, o rapaz da padaria que, mesmo com todos os boatos, me sorriu no caixa e disse um bom dia, e minha terapeuta, que ouviu meu silêncio por 3 anos até ele finalmente virar fala. Na entrada da casa, instalei uma nova placa. Lar é onde a gente não precisa pagar para ser amada. Meses se passaram. A cidade continuou falando. Algumas bocas fecharam. Outras abriram ainda mais. Mas, agora, eu não precisava mais de aprovação. Porque aprendi que quando a paz finalmente chega, ela grita mais alto do que qualquer mentira. Eu pintei quadros. Plantei mais lavandas. Abri um ateliê. Dei aulas gratuitas para jovens da periferia que queriam aprender a transformar dor em arte. E, um dia, uma aluna me perguntou: Professora, por que a senhora pinta sempre casas? Sorri. Respirei fundo. E respondi: porque eu passei a vida tentando construir uma. Então, numa manhã dourada de primavera, deixei as portas da minha casa abertas. Não para visitas. Mas para o vento. Para a luz. Para a vida que finalmente podia entrar sem ser barrada. Naquele instante, com um café quente na mão e os pés descalços no piso claro que eu mesma escolhi, entendi. Meu nome não era mais sinônimo de ingratidão.
Era sinônimo de força. Eles me tiraram tudo, e, ainda assim, não conseguiram me quebrar. Não precisei destruir ninguém. Só precisei ir embora. E nunca mais voltar. Fim.